E na aula de hoje a gente vai estar aprendendo, estudando um pouco mais sobre melodias, ou melhor, solos. Para quem não sabe, melodia e solos é a mesma coisa que é você fazer o seu violão cantar com um hino incrível, um hino muito lindo, muito bonito, que inclusive está em alta, canta em várias igrejas até hoje, que é o hino do Isaías Saad, que se chama Bondade de Deus. Esse hino eu já trouxe aqui, eu já ensinei algumas vezes como tocar esse lindo hino, mas eu nunca ensinei a tocar a versão em melodia, que é o solo do hino. E aqui na aula de hoje você vai ter essa oportunidade de aprender a fazer o solo completinho em tablatura desse lindo hino. Vocês vão ver que é mais simples do que parece, mas obviamente que precisa estudar e dividir os seus estudos para você conseguir estar tendo grandes resultados. Então você vai precisar treinar, dividir o estudo, a forma de tocar para conseguir ter resultado e conseguir tocar com perfeição. A gente vai agora para a parte prática da nossa aula, que vai ser aprender a tocar a melodia do hino Bondade de Deus, do Isaías Saad. A gente vai tocar o hino inteiro, fazendo a melodia e fazendo solos. Alguns de vocês devem estar se perguntando, legal, professor, mas eu não sei fazer solos. Não se preocupa, porque a gente vai estar estudando em tablatura. Então eu quero explicar um pouco mais sobre essa questão da leitura de tablatura, que é uma linguagem bem simples, principalmente para quem é mais iniciante, qualquer pessoa consegue estar tocando. E depois eu quero explicar um pouco mais sobre a estrutura dessa melodia, tá bom? Olha só, a gente tem algumas cordas aqui, algumas linhas, essas linhas representam as cordas do violão, e se você reparar, é o oposto do que a gente está vendo no nosso instrumento. A gente tem uma linha aqui em cima, uma embaixo, uma embaixo, embaixo. A primeira linha de cima vai indicar a primeira corda do violão de baixo, então é o oposto. E essa primeira corda aqui de baixo, essa linha, vai ser a primeira corda de cima do violão, então é sempre o oposto. E os números que aparecem aqui vai ser referente à casa que você vai estar tocando. Por exemplo, aqui a gente está na segunda corda, na terceira casa. Então vou pegar aqui, ó, de baixo para cima, segunda corda, na terceira casa, e vou tocar a casinha 3. E assim por diante para todo o resto do hino. Outra coisa importante de vocês entender é que aqui parece que é um hino super grande, super comprido, mas sem muita repetição de partes. Esse hino praticamente tem duas partes, que vai ser a estrofe, e aí eu marquei com pausa, tá vendo aqui, ó, termina a estrofe aqui. E depois vai começar o refrão a partir daqui, descendo o hino. Ó, coloquei outra pausa, por quê? Vai começar a partir dessas três pausas aqui, a primeira parte é igualzinho a essa primeira estrutura. Então parece que é grande, mas é tudo repetição, é que eu coloquei por extenso. Aí depois aqui embaixo, descendo, ó, tem uma pausa só, porque depois dessa uma pausa vai ser o refrão do hino. E assim por diante, ó, depois de três pausas a gente vai ter a estrofe e assim por diante a gente vai tocando a melodia do hino inteiro. Mas é basicamente 2 a 3 partes apenas que a gente vai ter, só que como eu coloquei por extenso, parece que o hino é grande, mas não é não. Tá bom, gente? E eu quero falar um pouco mais também sobre a aplicação, porque algumas pessoas têm essa curiosidade. Solo e melodia, professor, quando eu vou usar? Você pode usar o solo basicamente de três formas diferentes. A primeira delas é você usar a melodia como fundo musical para oração ou pregação, quando o pastor está pregando ali, ou no final do culto, quando está fazendo um apelo, você pode usar como fundo musical. A segunda forma, você pode usar como introdução, pegar um trecho ou refrão ou a estrofe, tocar para depois as pessoas começarem a cantar, ou você pode tocar o hino inteiro instrumentalmente, de forma instrumental, sem o auxílio, sem a necessidade de alguém estar cantando. Então, existem todas essas formas, essas possibilidades, que é incrível. Eu tenho certeza que vocês vão gostar desse arranjo que a gente montou aqui do hino em melodia e em solo, que é o hino Bondade de Deus, do Isaías Saad. Então vamos nessa desde o começo do hino. Valendo! Refrão.
Legal, né, gente? Tá feito aqui o hino completinho do Isaías Saad, Bondade de Deus. Lindo demais, né, gente? Muito, muito incrível.